Qualquer dúvida, vocês me gritam, tá? Vamos lá, então, ó. Então, a gente vai ter uma aula aí de alelos múltiplos. Então, o que seriam alelos múltiplos? Para a gente saber o que são alelos múltiplos, a gente vai ter um exemplo aí, que é exemplo clássico, né, que é aplicado aí na população de coelhos, certo? Então, numa população hipotética de coelhos, a determinação da cor vai ser determinada por um par de alelos, né? Então, tanto na população de coelhos quanto na nossa população de seres humanos, qualquer característica vai ser determinada por um par de alelos. Então, a cor do olho, por exemplo, a cor verde do olho vai ser determinada por Vzão, Vzinho, né? É um heterozigoto. Só que nos coelhos, numa espécie de coelhos, a característica cor vai ser determinada por 4 alelos diferentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, a cor agute, a cor chinchila, assim, eles chamam uma cor de chinchila. Vai ter outras cores que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai ter 4 cores que são determinadas por 4 alelos, tá? Só que no indivíduo, no coelho, então, por exemplo, o coelho é da cor agute, então ele vai ter só um par de alelos. Mas na população, a característica cor é determinada por 4 alelos. Só que aí no indivíduo, eu só vou ter um par de alelo que vai determinar uma única cor. Por eu ter essa variação de cores na população de coelhos, então eu tenho essa variação de alelos, tá? E aí, boa noite, Lúcia. E aí, ó, a gente tem aqui no próximo slide as 4 cores, né? Então, o alelo Czão dominante determina o fenótipo selvagem ou agute, que é esse carinha aqui, tá? Aí, ó, a gente vai ter esses genótipos aqui. Então, o genótipo Czão, que determina a coloração selvagem. Um heterozigoto. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nesse segundo Czinho, que é um Czinho elevado a um CHzinho. E esse C elevado ao CHzinho é a chinchila, cor chinchila, tá? Que é esse indivíduo aqui. Aí, a gente tem o alelo Czinho, Hzinho, que determina a cor Himalaia. E, por fim, a gente tem o Czinho, Azinho, que determina a cor albino. Então, a gente tem esses 4 fenótipos de cor na população de coelhos. Então, são alelos múltiplos, ó, vários alelos que determinam uma única característica, tá? Por isso a gente fala de alelos múltiplos. Outra coisa que a gente tem que perceber aqui é em relação à dominância, né? Então, a gente vê que o único, né, dominante aqui é o selvagem ou agute. Então, a gente diz que esse fenótipo, o fenótipo de agute, é dominante sobre o chinchila e sobre os outros, Himalaia e albino. O fenótipo chinchila, ele é dominante sobre o Himalaia e o albino, mas não é dominante sobre o selvagem. O Himalaia, ele vai ser dominante sobre o albino, mas não é dominante sobre o chinchila e o selvagem, tá? E, por fim, o albino, que é o recessivo, coitadinho aqui, ó, ele não vai ser dominante sobre ninguém, tá? Então, ele vai ser sempre dominado, assim, vamos dizer. Aí, eu já tinha começado a discutir esses genótipos aqui, ó. O que a gente pode analisar? Que quando eu tenho um agute 100% dominante,
ele vai ser Czão. Mesmo que eu tenha os outros alelos junto com o Czão, então aqui eu tenho o alelo, ó, do Himalaia, aqui eu tenho, alelo do chinchila, aqui eu tenho o alelo do Himalaia e aqui eu tenho o alelinho do albino. Mesmo que o Czão esteja acompanhado desses outros alelos, ainda o fenótipo que vai ser predominante nesse indivíduo vai ser o agútio, tá? Mesmo raciocínio aqui, ó. Então, mesmo que o CH esteja acompanhado do CH, que é do Himalaia, ou esteja acompanhado do CAzinho, o que vai predominar é a característica chinchila. Por quê? Porque ele é dominante sobre esses dois, tá? E o Himalaia, mesmo que o CHzinho esteja aqui, ó, acompanhado do CAzinho, o que vai predominar é essa cor Himalaia. E o albino, quando a gente tiver esse fenótipo, bem provavelmente, né, o genótipo desse indivíduo vai ser Czinho, Azinho, tá? Aí, ó, a gente tem uma tabelinha aqui, ó, que mostra a condição de dominância, né? Então, que a gente tinha falado, né? Que o agúti é dominante sobre o chinchila, que é dominante sobre o Himalaia, que é dominante sobre o albino, tá? Então, a gente tem a condição de dominância aqui, que eu tinha comentado com vocês, e aqui outro quadrinho, né? Que a gente observa os genótipos, que a gente acabou de ver, todos eles, e o que cada um determina, né? Então, essa variação aqui vai determinar a agúti, essas outras aqui vai determinar a chinchila, essas outras, né? O Himalaia, e por fim, a albina, que é um indivíduo sem pigmento, né? Branquinho. A gente, antes de entrar no sistema sanguíneo, a gente observa esse conceito de alelos múltiplos nos seres humanos em questão da determinação do tipo sanguíneo. Então, a característica do nosso sangue, ela vai ser determinada por 3 alelos, tá? Então, a gente vai ter o alelo que determina o sangue tipo A gente vai ter o alelo que determina o sangue tipo B, e a gente vai ter o alelo que determina o sangue tipo O. Então, veja, eu tenho 3 alelos trabalhando na característica do meu sangue, tá? Como que minhas hemácias vão ser, certo? Mesmo raciocínio nos coelhos, né? Eu tenho 4 alelos para característica cor. E nos seres humanos eu vou ter 3 alelos para característica do meu sangue, tá? Então, é por isso que a gente conversa sobre o sistema sanguíneo ABO na parte de alelos múltiplos, tá? Então, antes da gente entrar na parte genética, né, do sistema ABO, a gente tem que conversar um pouquinho sobre sangue e imunologia. Então, vamos lá. O nosso sangue, ele vai ser dividido em 2 partes, né? Quando ele passa por um processo lá de centrifugação, ele vai ter a parte... Ai, peraí. Tem que gravar esses genótipos ou a prova vai dar pra gente? Mariana, a prova sempre vai dar os genótipos do coelho, sempre, não precisa decorar. Se a prova pedir, vamos falar dos alelos múltiplos dos coelhos, ele vai dar bonitinho para você, tá? Prof, teria como repetir o slide anterior? Espera aí. Esse aqui. Espera, esse. Isso, tá. Vamos lá, então. Várias motos e carros, perdão, gente. Então, vamos lá. Conceito de alelos múltiplos, né? Então, o que acontece? Os alelos múltiplos, que a gente fala, é quando eu tenho vários alelos para determinar uma só característica. Então, a gente pega o exemplo dos coelhos, né? Então, na população de coelhos, a gente tem 4 alelos para determinar a característica cor, certo? Então, quando a gente fala de uma herança do tipo alelos múltiplos, a gente quer dizer que na população existe mais de um alelo ou existe mais de 2 formas alélicas, como eu comentei aqui. Então, existe mais de 2 alelos
para determinar essa característica, que é o que a gente está falando aqui. Eu tenho 4 alelos para a característica cor. Então, beleza, na minha população eu tenho 4 alelos para determinar a característica cor. Cada um determina uma cor, certo? Só que no indivíduo coelho, eu tenho um coelho aqui. Pensou? Eu tiro um coelho. Eu tenho um coelho aqui. No coelho, eu não vou ter os 4 ao mesmo tempo, tá? Eu vou ter um só. Um dos alelos. Então, por exemplo, a cor agute que eu estava falando. A cor agute é cesão. Então, é um par de alelos, tá? Então, num indivíduo, eu vou ter só esse par de alelos que determina uma só característica. Uma só cor, desculpa. A característica é cor. Mas no indivíduo, eu só vou ter um parzinho de alelos que determina uma cor só, tá? Na população, eu tenho os 4 que estão lá circulando. Só que aí, quando a gente vai definir a cor do indivíduo, eu não vou ter os 4 ao mesmo tempo. Eu só vou ter um dos 4, só que em dose dupla, né? Cesão, que determina a cor agute, certo? Ah, beleza, Bruno. Ok. Imagina, Bruno. Vocês vão falando para mim, tá, gente? Então, vamos lá. Falando do sistema sanguíneo ABO, que é o nosso sistema sanguíneo, né? Então, como eu tinha dito para vocês, antes de a gente entrar na parte genética desse sistema, a gente tem que entender um pouquinho de sangue e imunologia, né? Então, o nosso sangue ele vai ser dividido na parte que é mais vermelhinha, né? Onde a gente vai ter os glóbulos vermelhos, que são essas queridinhas aqui, as hemácias, tá? E a gente vai ter uma parte mais amarelinha, que é o plasma, tá? O plasma sanguíneo. No plasma sanguíneo, então, a gente vai encontrar os glóbulos brancos, que também podem ser chamados de anticorpos. E esses carinhas aqui, ó, são responsáveis pela defesa do organismo, tá? Então, o sangue, ele tem 2 partes. A parte mais vermelha, que é onde eu tenho os meus elementos figurados, né? Onde a gente tem plaqueta, onde a gente tem hemácia, tá? E a parte amarelinha é o meu plasma sanguíneo, tá? Que é onde eu vou ter os meus glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do organismo, e é onde eu vou ter água, vou ter proteínas, vários componentes ali, tá? A gente tem que entender que, por exemplo, se um vírus entra no nosso corpo, o COVID, né? O SARS-CoV entrou no nosso corpo. O vírus inteiro, a gente chama ele de patógeno, né? É um agente infeccioso. Então, o vírus inteiro, ele é um agente infeccioso, ou também pode ser chamado de patógeno. Quando eu pego só a proteína spike dele, só um pedacinho dele, um fragmento desse vírus, só a proteína, a gente chama esse pedacinho, essa proteína, de antígeno. Então, antígeno não é o vírus inteiro, é um fragmento dele, tá? Então, aqui eu coloquei uma definição para vocês, né? Então, antígeno é uma espécie molecular de origem biológica, né? Então, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, um pedaço deles, tá? Então, pode ser um pedacinho da bactéria, pode ser um pedacinho do protozoário, tá? E esses antígenos, quando entram em contato com as nossas células de defesa, elas vão ser estimuladas a produzir anticorpos, tá? Então, o antígeno é uma moléculazinha, né, uma espécie molecular, um fragmento do meu patógeno que vai estimular a produção de anticorpos, ok? Na superfície das nossas hemácias, né, então a hemácia bonitinha aqui não vai dar para ver, né, porque também não achei uma figura que representasse. Na superfície das nossas hemácias, a gente vai encontrar estruturas que atuam como antígenos, tá? Mas, por exemplo, você tem o seu antígeno, então seu corpo conhece. Mas, por exemplo, se eu pego a minha hemácia com o meu antígeno e coloco em outra pessoa diferente, que não tem o mesmo tipo sanguíneo que eu,
o que vai acontecer? É um corpo estranho para essa outra pessoa, para o organismo dessa outra pessoa, certo? Então, aí vai estimular a produção de anticorpos no corpo dessa outra pessoa. A minha hemácia tem antígeno? Tem, mas são os meus antígenos. Então, o meu corpo conhece os meus antígenos. Quando entra um antígeno desconhecido no nosso corpo, aí o nosso sistema imunológico é estimulado a produzir anticorpos, tá? Então, toda hemácia vai ter na sua superfície antígenos, tá? Aí a gente tem dois tipos de antígenos, né? Duas categorias de antígenos. Tem outro nome, tá? Que é usado para antígenos na parte do sistema sanguíneo. Então, bem mais comumente, né? Vocês vão ver que os antígenos na parte de sangue vão ser chamados de aglutinogênios. Então, aglutinogênios e antígenos são equivalentes, é a mesma coisa, tá? Então, ó, existem duas categorias de antígenos, que é o antígeno A e o antígeno B. Logo, vamos analisar essas duas situações aqui, ó. No plasma do indivíduo que possui antígeno A, são encontrados anticorpos. Então, vocês lembram que a gente falou que no plasma a gente vai encontrar os glóbulos brancos, que são as células de defesa, que são os anticorpos, tá? Então, no plasma da pessoa que tem antígeno A, são encontrados anticorpos, certo? Esses anticorpos também recebem outro nome no sistema sanguíneo, e eles são chamados de aglutininas, tá? Então, quando vocês estiverem lá estudando teoria, parte teórica do sistema sanguíneo BO, e vocês verem a denominação de aglutinogênio, já sabe que é antígeno. E quando se depararem com o termo aglutinina, vocês já sabem que é anticorpo, tá? E esses anticorpos vão ser específicos que vão atuar contra o antígeno B. E aí a gente chama esses anticorpos que atuam contra o antígeno B de anti-B. Vou explicar agora. A pessoa que tem antígeno A nas hemácias, elas possuem sangue tipo A, tá? Então, indivíduos que têm as hemácias com antígenos na superfície do tipo A possuem sangue tipo A, ok? Pessoas do sangue do tipo A não podem receber sangue do tipo B, ok? E a gente vai ver mais para frente essa compatibilidade de transfusão, tá? Elas não podem receber sangue do tipo B. Por que que elas não podem? Porque no plasma sanguíneo delas existe anticorpos contra o antígeno B, que é encontrado nas hemácias de pessoas que têm sangue do tipo B, certo? E aí, esses anticorpos contra o antígeno B é chamado de anti-B, ok? Então, pessoa que tem sangue do tipo A tem anticorpo anti-B. E pessoas que têm sangue do tipo B têm anticorpos anti-A. Então, por isso que uma pessoa que tem sangue A não pode receber sangue do tipo B, porque ela tem anticorpos anti-B. E uma pessoa que tem sangue do tipo B não pode receber sangue do tipo A, porque essa pessoa tem anticorpos anti-A. Ok? Mas parece aquela bala. Nossa, parece muito, né? Parece. Eu amo aquela bala, inclusive. O que é antígeno mesmo? Muitos antígenos. Assim, o antígeno do micro-organismo, de um vírus, por exemplo, o antígeno é um fragmentozinho dele, é um pedacinho dele. A moto. Então, por exemplo, a gente fala muito da proteína spike aí do vírus, do SARS-CoV, né? A proteína dele, essa proteína spike, é o antígeno. Então, o antígeno sempre vai ser um fragmentozinho do agente infeccioso, tá? Então, por exemplo, a gente está falando aqui do sistema sanguíneo. Esse antígeno que vai estar na minha hemácia é como se fosse um receptorzinho
da hemácia. Então, tá vendo? É um pedacinho da minha hemácia. Por isso que a gente fala que é o antígeno dela, tá? Então, o antígeno é sempre um fragmento do meu agente infeccioso ou do corpo estranho, tá? Gente, deu para entender essa parte de aglutinogênio e aglutinina? Senão eu posso repetir na maior tranquilidade de novo. É muito importante que vocês entendam essa parte. Então, vamos seguir. Ok. Então, gente, ó, partindo disso, né, a gente vai ter 4 tipos sanguíneos, tá? Deu sim, o problema é guardar. Pois é, gente. Gente, espera um minuto. Eu vou trocar de mesa, porque muito barulho. Meu Deus do céu. Isso, seria um pedacinho dela. Seria um pedacinho só. Vamos lá, então, ó. Tipo, no sangue A, teria o pedacinho que identifica... Tipo, no sangue A, teria o pedacinho que identifica o B e chuta ele, ó. No sangue, isso, no sangue A, vai ter o anticorpo anti-B. Esse anticorpo, quando ele identificar o antígeno B, ele vai expulsar do corpo, ele vai eliminar, tá? Tem desenho, vou mostrar depois, eu acho que eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora, né? Aqui, ó. Quer ver esse, gente? Acho que dá para visualizar melhor, né? Prof, é verdade que o nosso tipo sanguíneo pode mudar? Olha, eu diria que não, não tem como mudar, porque isso é uma questão genética. Então, por exemplo, se seu pai é A e sua mãe é A também, você vai nascer A. Não tem como mudar. Só nascendo de novo. É, só nascendo de novo. Só se for assim, porque mudar por técnicas científicas, não sei como, mas assim, ainda não foi descoberta uma forma de mudar, entendeu? Eu acredito que não dê para mudar. O surto que ela deu com você, né, Bruna? Pergunta, delirou? Delirou? Se você tirar todo o teu sangue e botar outro... Talvez, quem sabe, né? Pode ser, né? Nossa, descreveu. Exatamente isso. Ó, gente, para a gente visualizar melhor. Então, ó, pessoa que tem sangue A. Essa é a hemácia dela, ó. Vendo a hemácia dela. Esses pontinhos verdes aqui, ó, são os aglutinogênios A, são os antígenos A, tá? Mas o corpo dela não vai negar esses antígenos A porque é dela, não é corpo estranho, ela está acostumada com eles, tá? Então, a hemácia da pessoa que tem sangue do tipo A é essa. Galera do sangue do tipo A, ó, sua hemácia é essa aqui. No plasma sanguíneo da pessoa que tem sangue A, eu vou ter o quê? Anticorpos anti-B. Né? Então, as aglutininas anti-B. No plasma sanguíneo. Tá? Então, na parte vermelha do sangue, eu vou ter a hemácia, e na parte mais amarelada, que é o plasma, eu vou ter os anticorpos. Tá? Então, aqui, no nosso bração aqui, tá tudo misturado agora. Tá? Quando a gente faz um exame de sangue, ele vai centrifugar e vai separar os dois. Mas agora tá tudo misturadão aqui, tá? Galera que tem sangue do tipo B, ó. Aqui é a hemácia da galera do sangue do tipo B. Esses azulzinhos aqui, ó, são os aglutinogênios B ou também os antígenos B. Então, a pessoa que tem sangue B está acostumada com eles, porque nasceu com eles normal, não é corpo estranho. Mesmo chamando de antígeno, não é corpo estranho, tá? Aqui nessa situação. Então, essa é massa tipo B. No plasma da pessoa que tem sangue do tipo B, eu vou ter aglutininas anti-A. Então, é anti o antígeno A.
Então, por exemplo, se eu pego essa hemácia aqui, ó, que tem vários aglutinogênios A, vários antígenos A, e coloco numa pessoa que tem sangue do tipo B, esses anticorpos aqui, anti-A, vão identificar o antígeno A e vão destruir as hemácias do sangue A que entraram na pessoa com B, tá? Então, na hora que ela identificar o aglutinogênio A, já vai dar caquinha. Então, por isso que é muito importante ter compatibilidade quando for fazer transfusão sanguínea, tá? Ó, o tipo AB. A pessoa que tem sangue tipo AB, ela tem os dois aglutinogênios na hemácia. Então, ela tem tanto o aglutinogênio A, ó, quanto o aglutinogênio B, tá? Ela tem os dois. Só que ela não tem nem anticorpo anti-A e nem anticorpo anti-B. Porque se ela tiver produzir, né, anticorpos anti-A e anti-B, o que vai acontecer? O sistema imunológico dela vai atacar as próprias hemácias, tá? Então, não pode. Então, por isso que, por exemplo, aqui eu não tenho aglutinina anti-B, porque se eu tivesse anti-B, ia atacar a minha hemácia, tá? Então, esse indivíduo aqui, ó, não tem anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Por isso que a gente fala que o sangue do tipo AB, ele é receptor universal. Porque como ele não tem anticorpo nenhum, ele pode receber de todo mundo, tá? O tipo O. O tipo O, a gente pode perceber, ó, que ele não tem nenhum aglutinogênio. Ele não tem nenhum antígeno aqui ó, na superfície, certo? Mas ele pode produzir aglutininas anti-A e anti-B. Aí você fala, professora, mas diz que ele é doador universal. Como que ele vai doar o sangue dele para uma pessoa do tipo A, sendo que ele tem aglutinina anti-A? Boa pergunta, meu caro. A pessoa do tipo O, se ela não entrar em contato com sangue do tipo A, o sistema imunológico dela não vai produzir anticorpos anti-A. Ela não vai ser sensibilizada a produzir anticorpos anti-A. Mesma coisa com B. Então, se a pessoa do tipo O não tem contato nem com o sangue A, né, não recebeu uma transfusão de sangue do tipo A, ou também não recebeu uma transfusão de sangue do tipo B, se ela não recebeu nenhum dos dois, ela não vai produzir nenhum dos anticorpos. Até porque o sistema imunológico dela não teve contato, né, com esses aglutinogênios aqui, então não tem o porquê ela produzir anticorpos contra eles. Se a pessoa do tipo O tiver contato com os dois sangues, aí o sistema imunológico dela vai ser sensibilizado a produzir anticorpos anti-A e anti-B. Por quê? Porque essa hemácia não é desse cara aqui. Essa é outra hemácia aqui também não é desse cara. Então, o sistema imune vai identificar como corpo estranho e produzir anticorpos anti-A e anti-B. Então, uma pessoa que é do tipo O, mas tem anticorpos anti-A e anti-B, ela não pode doar sangue para esses indivíduos. Não pode. Agora, se a pessoa é do tipo O e não tem esses anticorpos, aí ela é doadora universal, pode doar para todo mundo. Por isso que a pessoa do tipo O, ela é chamada de doadora universal, mas ela não pode receber nenhum desses sangues. Ela pode só receber de outra pessoa O, tá? Eita, estaquinha, calma aí. Pera. Ai, gente, perdi. Sortudos UAB, sim. Vitória, porque mesmo em transplantes de órgão pode ter rejeição, mesmo sendo do mesmo tipo sanguíneo. Então, essa questão
é mais, vamos dizer, específica. Porque a gente, nas nossas células, a gente vai ter receptores que a gente chama de MHC, que é mais imuno mesmo, mas mais profundo, isso não cai para vocês, tá? MHC. E esse MHC é o principal receptor de compatibilidade de tecidos, né? Então, os órgãos são feitos de tecidos, enfim. Quando não tem incompatibilidade com esses receptores, aí o corpo rejeita o órgão. Então, geralmente, por isso que quando a pessoa faz transplante de órgão, ela é bombardeada de imunossupressor, tá? Porque pode muitas vezes dar incompatibilidade e o sistema imune atacar o órgão. Mas agora, por exemplo, se eu imunossuprimo o meu sistema nervoso, o órgão vai ficando ali, né? Até suspender o imunossupressor e aí a gente vê se deu certo ou não. Se deu certo, quer dizer que esses receptores eram compatíveis. Se não deu certo, então esses receptores não eram incompatíveis, tá? Então, a questão dos órgãos é mais em receptores celulares específicos para tecido, tá? Beleza, Denis? Deu para entender? Não sei se deu para entender. Mariana, corpo humano é da vibe, nada vai acontecer se você não fizer com a vibe. Exato, concordo, Mari. Prof, o patógeno. Não, o patógeno. O, o patógeno vale para qualquer micro-organismo. Então, o patógeno é o vírus, o patógeno é o protozoário, o patógeno é a bactéria, o patógeno são os vermes, né? Plateumintos, nematelmintos. Então, todos esses carinhas aí que causam doença para a gente, todos eles são patógenos. Ou também agentes infecciosos. Mas eu acho que agentes infecciosos é um pouco mais abrangente, tá? Porque daí a gente pode falar de partícula de poeira, que causa alergia, que é uma reação inflamatória. Quem tem alergia a pólen de planta. Então, o patógeno para a pessoa seria o sangue. Seria o sangue do tipo B. Entendeu? Então, a pessoa A, ela não pode receber sangue do tipo B, porque o sangue do tipo B tem anticorpos anti-A, que é anti a hemácia que ela tem. E ela também tem anticorpos contra a hemácia do tipo B. Então, vai dar uma cagada ali, que as hemácias vão começar a lisar, vai todo mundo começar a explodir, e aí dá uma zona, né? Pera, então a hemácia tem um antígeno? A gente não, assim, por isso que eu falei para vocês, geralmente a gente chama de aglutinogênio, tá? Que é um tipo, pode ser chamado de antígeno, mas a gente só fala de antígeno quando, por exemplo, eu pego a hemácia A e coloco na pessoa do B. Aí é um corpo estranho. A gente fala de antígeno. Então a gente chama mais de aglutinogênio. Então, eu aconselharia vocês chamar mais pelo que está na tabela. Vocês estão vendo que eles não estão nem usando antígeno, tá? Eles estão usando aglutinogênio. Quando a gente usa antígeno, é para fazer mais essa assimilação, tá? Que é um corpo estranho. Espera. Seria certo dizer que a hemácia A possui aglutinina contra o antígeno anti-B? Isso, Amini, exatamente. Então, a hemácia A produz, né, possui aglutinina contra o antígeno B. Perfeito, exatamente isso. O antígeno é o que precisa depender porque a hemácia tem antígeno. Espera. Então, o patógeno, tá. Ah, tá. Então, o imunossupressor é quimioterapia para câncer, reduz a reação do corpo contra ele mesmo. Como assim, o imunossupressor é quimioterapia para câncer? Então, o negócio da quimioterapia para câncer, né, é para diminuir a divisão celular. Porque, por exemplo, o problema do câncer é que as células começam a se dividir indefinidamente, divide, não tem quem pare. Quando a gente utiliza a quimioterapia,
É para parar essa divisão celular que nem o sistema imune consegue, tá? O sistema imunológico ele não consegue identificar a célula cancerosa. Então, a gente não pode muito usar imunossupressor em pessoas com câncer, porque tá ok. Ela não tá atacando coisa que é, tipo, dela. O sistema imune tá ok em pessoas do câncer. Tá? Então, no câncer, a gente não precisa parar o sistema imune. A gente precisa parar a divisão celular. Entendi esse raciocínio agora. Pera, a Mariana, calma lá, vamos ver. Ô, Mari, tem 2 minutos, vou tentar explicar de novo, tá? Ó, vamos lá, gente. O aglutinogênio são essas regiões aqui, ó, presentes na membrana da minha hemácia, tá? Quando eu coloco essa hemácia do tipo A numa pessoa com tipo B, vai estar identificando como um corpo estranho. E o que vai estar identificando como um corpo estranho aqui? Essas regiões aqui, que a gente pode chamar de aglutinogênio, mais comumente, e de antígeno. Só que esse antígeno aqui, ó, por que ele não é atacado pelo seu próprio corpo? Porque você nasceu com ele, é seu. Então, você não identifica ele como um corpo estranho. Tá? Agora, se eu pego essa hemácia aqui e coloco uma pessoa do tipo B, que nunca teve contato com esses aglutinogênios aqui, ele vai tratar como um corpo estranho. Certo? E aí, o que ele vai fazer? Produzir anticorpos. Tá? Porque é um antígeno que ele não teve contato nunca. Ele não conhece isso aqui. E aí, ele vai tratar como um corpo estranho. E aí, ele vai produzir anticorpos contra essa hemácia aqui com aglutinogênios A. E a mesma coisa com o B. O B está acostumado aqui, ó, com esses antígenos bonitinhos, esses aglutinogênios aqui. Para ele é normal. Tá? Agora, se eu pego essa hemácia e coloco uma pessoa do tipo A, ela vai lidar com um corpo estranho, ela não está acostumada com esse antígeno aqui, ó. Ele é um corpo estranho para ela. O que ela vai fazer? Produzir anticorpos contra essa hemácia aqui. Tá? Então, quando indivíduos, né, eles estão lidando com corpos estranhos que nunca tiveram contato, eu vou ter produção de anticorpo, tá? E por que é antígeno? Porque é só esse pedacinho da hemácia que está dando erro, tá? Essa é a identificação da minha hemácia. Ok? Entendeu? Gente, ó, vou liberá-lo, né, até 7h40 a aula, né? Liberá-lo vocês para a próxima aulinha. Semana que vem a gente termina essa parte de sangue, tá? Vamos fazer um exercício também para a gente entender como que funciona. E, se der tudo certo, nós começamos a segunda lei de Mendel, tá? Eu agradeço pela presença de todos, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, chama lá no Zap, tá? Total disponibilidade. Se cuidem todos vocês. Semana que vem não vai ter aula? Vai ter aula. Vai ter, tem feriado semana que vem? Não tem? Não tem aula? Por quê? Gente, eu não tô sabendo. Ah, é verdade, gente. Semana das profissões. Mosquei, então não tem aula. Gente, eu esqueci real, desculpa. Desculpa, tá? Vou disponibilizar tudo para vocês. Boa semana da profissão, então. E aí, na outra semana, nós estamos juntos, firmes e fortes. Rumo à Unesp, todos aí vestibulares. Beijo para todos, gente. Bom descanso, vão lá. Até mais.